Ei, gente, tudo bem? Voltei! Hoje nós vamos continuar com a nossa linda arte moderna com a tela Senhoritas de Avignon, Les Demoiselles d'Avignon, um trabalho de Pablo Picasso, de 1907, considerado a base sobre a qual o cubismo foi construído. Antes de mais nada, vamos lembrar de curtir a Cristiane sempre. Não esquece de me curtir não, tá bom? Por favor. Esse canal precisa crescer, então para isso vocês podem divulgar para todo mundo, né? Espalhar essa notícia por aí do canal. Tem também o @canal Espalhando Arte no Instagram. Lá eu falo muitas coisas legais, às vezes eu dou indicação de livros, tem curiosidades. E quem não se inscreveu, se inscreva, não fique fora dessa. Então vamos lá, vamos à obra. Nos esboços originais desse quadro, o quadro foi precedido por quase 100 esboços iniciais. As mulheres estão focadas em um homem, um marinheiro, e também há um estudante de medicina. Cada uma dessas figuras masculinas poderia simbolizar um aspecto de Picasso, ou mais exatamente como Picasso via essas mulheres. O marinheiro é fácil entender. O marinheiro fictício é aquele que está no mar há meses e é uma referência óbvia ao puro desejo sexual, né? Aquele que tem uma mulher em cada porto, diríamos. Já o estudante de medicina é mais complicado. Obviamente, ele não estaria lá para cuidar da saúde das mulheres, mas ele as vê com outros olhos. Enquanto o marinheiro representa pura luxúria, o aluno, o estudante, vê as mulheres de uma perspectiva mais analítica. É o estudante, ele entende como seus corpos são construídos. Mas tem um detalhe, em alguns esboços, esse estudante carregava um crânio. E é claro, faz sentido que um estudante de medicina, estudando anatomia, carregue algo relacionado à sua profissão para nos dizer quem ele é. Por outro lado, o crânio, a caveira, na história da arte, é uma lembrança da morte. E aqui parece haver uma tensão entre a sensualidade que o marinheiro se entrega e uma lembrança moralizante de que os prazeres da vida são curtos, indicada pela caveira que o estudante de medicina carrega. Então, tá bom, você quer viver a vida loucamente, uma mulher em cada porto, você pode pegar uma doença e morrer. Né? Uma lembrança dos prazeres da vida são curtos. Né? A morte chega para todo mundo se iguala nesse momento como caveira. É um vanitas. E aí, gente, mais tarde, Picasso decide tirar os homens. Por quê? Para começar, podemos imaginar onde as mulheres focalizaram sua atenção nesse estudo. Se os homens estão presentes, as prostitutas atendem a eles. Ao remover esses homens, Picasso faz com que as mulheres olhem para fora, desviem seu olhar para o espectador, que para Picasso era obviamente masculino. Na cabeça dele, o espectador era homem. E aí elas encaram o espectador como fazia Olympias de Manet. É muito interessante, né? Pensar nisso. Então, ficaram as 5 mulheres. Os rostos das mulheres à direita são vistos frequentemente como representações de máscaras africanas que também eram do interesse de Picasso. Saibam que em 1907, quando essa pintura foi produzida, Picasso começou a colecionar tais obras, arte africana. Ele estava interessado nelas por suas qualidades formais, por sua inventividade formal e também porque representavam o diferente. As duas da esquerda, logo depois das duas da direita, que são
máscaras africanas são baseadas na arte ibérica. A arte ibérica é como se fosse a arte espanhola primitiva, e Picasso era espanhol, então ele estaria fazendo uma homenagem à Espanha. E aliás, olha só, dizem que Picasso havia comprado do secretário de Apollinaire. Apollinaire foi um escritor e crítico de arte francês super importante. Então, que Picasso tinha comprado do secretário dele 2 cabeças ibéricas arcaicas que o tal secretário tinha roubado do Louvre. Presta atenção! E o pior ainda, alguns sugeriram que elas tinham sido roubadas a pedidos de Picasso. E anos mais tarde, Picasso as teria devolvido anonimamente. Mas deixemos para lá as fofocas, voltando à pintura. Esse é um dos problemas dessa pintura. Quando a gente olha para a arte, a gente espera uma coerência estilística, mas aqui temos uma aglomeração de estilos. É uma espécie de invenção. Parece que Picasso está permitindo que seu laboratório seja exposto para nós. Porém, todavia, contudo, esta grande tela de Picasso ainda não é cubismo. Portanto, como eu disse, mais correto dizer que ela é a base sobre a qual o cubismo é construído. E se quisermos realmente ver a origem do estilo, precisamos olhar além de Picasso para o seu novo amigo Georges Braque. Bem, para início de conversa, Braque, em 1907, o mesmo ano das Senhoritas de Avignon, de Picasso, havia pintado esse pequeno porto ao sul de Aix-en-Provence com as cores brilhantes e irreversíveis de um fauve. Então estou querendo dizer que este quadro é da fase fauvista. O Braque, Georges Braque, participou do fauvismo. Ainda no mesmo ano, ele ficou também impressionado com a exposição retrospectiva póstuma de Cézanne e com a visão daquela nova obra super doida de Picasso, As Senhoritas de Avignon. Como tantas pessoas que viram essa tela, Braque teria odiado. Matisse, por exemplo, previu que Picasso seria encontrado enforcado atrás da obra. Tão grande teria sido seu erro. Mas tudo que é muito radical, que é muito doido, acaba seduzindo, te deixando com a pulga atrás da orelha. E a partir desses acontecimentos, Braque começou a deixar para trás as questões fauvistas pelas questões estruturais que havia visto no trabalho de Cézanne e agora também no de seu amigo Picasso. Na tela Casas em L'Estaque, de 1908, Braque quebra as regras tradicionais de perspectiva. Não há ponto de fuga central e o primeiro plano é impossível de distinguir do segundo plano. Simplifica as casas e as árvores para suas formas geométricas mais básicas, enquanto, contraditoriamente, usa sombreamento para criar profundidade dentro dessas formas. Aliás, essa pintura levou o crítico de arte Louis Vassel a zombar dela como sendo composta de cubos, o que deu origem ao nome do movimento, cubismo, cubos. Ele falava que parecia uma caixa, o quadro parecia uma caixa cheia de cubos. E outro detalhe é que nesse quadro, Braque usa uma paleta de cores suaves e terrosas, bem longe das vivas cores fauvistas, que se tornará uma marca de seu trabalho. O colecionador e negociante de arte alemão, importantíssimo para a vida dos dois, Picasso e Braque, nessa época, ele fez inclusive uma fotografia nesse lugar, Casas em L'Estaque, né? E quando a gente coloca a fotografia que ele fez no mesmo ponto de vista, mais ou menos,
do quadro do Braque, e quando a gente põe os dois perto, a fotografia do Kahnweiler e o quadro do Braque, a gente vê o tal abandono da profundidade aí também, né? Como é que na fotografia a gente tem a figura e o fundo, a gente vê a árvore num primeiro plano e a casa em outro plano, e como é que o Braque achata isso no quadro dele. Parece que está tudo empilhado, né? Por isso que ele fala uma caixa de cubos empilhados. Eles já estavam numa outra questão. E aí, né, começa essa amizade. Quando o Braque volta dessa viagem que ele fez no interior aí da França, ele volta a Paris, se encontra com Picasso, que quase imediatamente começa a explorar as investigações de Braque, e aí eles começam a trocar figurinhas. Esse é o início de um vínculo íntimo e criativo entre esses dois artistas que é único na história da arte. Bem, hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais especificamente o que aconteceu, né? Depois dessa primeira fase, nós temos mais duas fases, cubismo analítico e cubismo sintético. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Sem eles, não haveria canal. O meu muito obrigado. Não esquece de curtir. Beijo. Tchau.